Oi, turma do livro Chico e Kardec, Carlos Abacelli e Inácio Ferreira, no texto Chico e a Suposta Amante. Nos idos de 30, enquanto revisava as páginas que mais tarde constituiriam o Parnaso de Além-Túmulo, Chico começou a ter sério problema no olho esquerdo, que lhe comprometeria a visão deste olho a existência inteira. Ele narra que era noite e estava revisando uma página mediúnica de Casimiro de Abreu, quando seu olho começou a coçar com intensidade. O Dr. Bezerra de Menezes, que espiritualmente já o assistia à época, aconselhou-o a procurar um especialista em Belo Horizonte, para que a família dele não viesse a dizer que ele, por confiar na ação dos bons espíritos, havia ficado sem tratamento. Belo Horizonte dista de Pedro Leopoldo cerca de 40 quilômetros, e para se locomover até lá, Chico necessitava de tomar o trem. Marcado consulta com um conhecido oftalmologista, o médico diagnosticou uma catarata inoperável, dizendo que ele necessitaria de se submeter a longo tratamento sob o risco de o olho direito também ser comprometido. Quase mensalmente, portanto, Chico necessitava de se locomover de Pedro Leopoldo a Belo Horizonte para o tratamento na clínica do especialista, além dos medicamentos que lhe seriam prescritos para o uso diário. Segundo ele, os tratamentos eram muito dolorosos porque consistiam em infiltrações no olho doente, que naturalmente sangrava por algum tempo, deixando a sua visão ainda mais prejudicada. Disciplinado, o que sempre foi em tudo, Chico se deslocava indo à capital, fazendo-se acompanhar por uma senhora que lhe dava o braço para evitar que sofresse alguma queda, e mesmo para lhe proporcionar o conforto de sua companhia. Logo, no entanto, as notícias em Belo Horizonte começaram a correr através das articulações da maledicência humana, e no caso especificamente da maledicência espírita, que sem dúvida é uma das mais implacáveis. Correu o boato de que Chico estava sendo visto na companhia de uma senhora que lhe dava o braço. Entrando clandestinamente em uma casa, ele deveria estar tendo um encontro amoroso e, para tanto, fugia de Pedro Leopoldo para BH. Os espíritas, preocupados com a sua condição de médium, alguns livros já haviam sido publicados, e com o deslize moral de que ele poderia estar sendo vítima, resolveram constituir uma comissão e chamá-lo às falas. Entraram em contato com Chico, marcaram uma reunião sem que ele soubesse previamente do que se tratava, e quando ele se fez presente, falaram de suas suspeitas infundadas, advertindo ao escândalo que, de fato, poderia vir a representar para a doutrina. Após ouvi-los em silêncio, respondeu o médium com brandura: meus irmãos, vocês estão enganados. Tenho vindo regularmente a Belo Horizonte para um tratamento nos olhos na clínica de um especialista. Mas retrucaram: você tem sido visto de braço dado com uma mulher. O caso é rumoroso e, sem consciência, você pode estar sendo vítima de uma obsessão. Não, meus irmãos. A mulher que me acompanha e que me ampara no tratamento periódico que me é necessário é uma das minhas irmãs, que me faz a bondade de não me deixar vir sozinho de Pedro Leopoldo. Desnecessário dizer como deve ter ficado aquela turma de moralistas espíritas diante do esclarecimento que, afinal de contas, o médium não tinha obrigação nenhuma de lhes fazer. Vejamos, por este caso, que Chico, ao longo de sua trajetória mediúnica, tem recebido todo tipo de acusação e calúnia, ora por ser amigo de homens, ora por ser amigo de mulheres, quando não o acusavam e acusavam de ser um espírito feminino em corpo de homem, levantavam suspeitas em torno de sua sexualidade. Indiferente a tudo, porém, Chico Xavier, durante 75 anos de labor consagrado à mediunidade, que lhe sempre dignificou, venceu todos os óbices que lhe foram sendo criados, principalmente, repetimos, pela maledicência de alguns adeptos da doutrina, alguns deles até hoje procurando fazer das tripas coração para negar que ele tenha sido a reencarnação do codificador. Ora, gente, isso é uma coisa muito séria, sabe? A princípio, né, do livro, como eu falei, eu não estava botando muita fé, teve algumas coisas que eu li que eu entendi de uma forma que, para mim, não estava sendo legal. Mas à medida que eu estou lendo, ainda bem que eu sou teimosa, né? Ainda bem que eu continuei a leitura, porque tem algumas coisas realmente que ele toca, e não é à toa que ele foi um pouco brusco, né? A princípio, talvez pelas burdoadas que alguns recebem, e talvez eles também já devem ter recebido, tanto o Inácio Ferreira como o Carlos Abacelli,
E aí acaba ficando aquela questão assim, um pouco mal educada, né? Da forma de falar, de ser ríspido, mas talvez seja até acompanhando o raciocínio de Cristo, né? Porque Cristo ele foi muito benevolente, ele foi muito misericordioso, ele foi muito bom, mas ele foi firme também. Não tem essa de que Jesus era tão bom a ponto dele ficar ouvindo o desaforo e ficar quieto. Ele também, né, limitava as pessoas até onde ele achava que podia a pessoa falar ou fazer algo, ele limitava. Ele podia muito bem ter acabado com toda aquela papagaiada de humilhação, de cuspir nele, de colocar ele na cruz. Ele podia ter feito isso. Jesus, ele tinha o poder, mas ele deixou toda aquela situação porque atrás de toda aquela encenação ficou marcado para o resto da história uma pessoa que só desejou o amor. Então era necessário ele passar por aquilo, era uma missão dele, não uma necessidade do espírito dele de passar por tudo aquilo. Enfim, o Chico e todos os demais que se desenvolveram dentro de uma moral cristã e uma moral espírita, real, né, confiante na doutrina, confiante nos espíritos, eles também tiveram esses problemas de chegar a um dado momento, ter que dar um basta, né, falar, opa, peraí, tá indo longe demais. E olha, eu não consigo imaginar um Chico Xavier da vida tendo que prestar conta se a pessoa que andava de braço dado com ele, quem era e por que estava andando com ele. Eu não consigo entender para quê, a título de quê? Ah, porque vai respingar na doutrina, vai respingar em quê? Qual é a mudança do comportamento da pessoa que vai respingar? Se fosse um assédio que o Chico teria feito a uma mulher e a mulher saísse esparramando por aí, ah, eu fui lá para fazer um tratamento mediúnico e o Chico passou a mão no meu pescoço, por exemplo. Aí eu creio que seria um momento de, né, fazer aí os devidos apontamentos, né, não precisa colocar a mão na pessoa, sei lá, coisas do gênero. Mas o Chico não pode ter uma vida pessoal, e se fosse uma namorada dele, qual é o problema? Eu acho que a vida pessoal só cabe à pessoa, não cabe expor isso, a não ser que ele queira expor, né? Eu sou o tipo da pessoa boca aberta. O meu Face pessoal, ele tem privacidade para amigos e parentes, família. Ali eu exponho tudo, desde o que eu como até a hora que eu vou dormir de pijamão, sem ferir ninguém, sem machucar ninguém, sem passar dos limites, mas sempre brincando, feliz, contente, fazendo, né, presepada com os meus amigos, a minha família. Agora vai que por alguma brecha da internet, uma pessoa de fora que assista meus vídeos vai ver lá a Patrícia de pijama dando boa noite. Boa noite, gente. Dorme com Deus, até amanhã. Não é pijama que tenha decote, que mostra o meu corpo, mas é um pijama de bichinho, que é o que eu gosto. Aí uma pessoa entra lá e fala, aquela Patrícia, que ela fica lendo, que ela fica interpretando, ela tá lá de pijama na internet. Ora, o problema é meu. Eu não tô fazendo nada com ninguém, eu não tô assediando ninguém, eu não tô saindo dentro de uma conduta de ética e de respeito com ninguém. Afinal de contas, o ambiente é meu, é minha família, são meus amigos. Mas se alguém de fora, um bico de fora consegue ver, porque tem hacker pra tudo. Outro dia eu tava quase perdendo meu Face e perdi 2 páginas, aí graças a Deus eu consegui trazer minhas páginas de volta. Mas se entra um pentelho lá, uma pessoa que eu nunca vi na vida e que queira me prejudicar e tira uma foto minha de lá e coloca na internet me expondo, dizendo, ela fala que ela tem uma conduta moral e tal, mas ela tava de pijama lá no Face dela. Ora, é um problema meu, e quem entrou lá tá vasculhando a minha vida. Então o problema é da pessoa que tá vasculhando a minha vida e não eu. Eu não tô saindo do meu ambiente para ir lá. A pessoa que saiu do ambiente dela e veio no meu. Então, se tem alguém que estava vendo essa mulher acompanhar o Chico, o problema não era do Chico e da mulher, eles estavam fazendo o que precisava, era a saúde dele, e mesmo que não fosse. Agora, e essa pessoa, ou essas pessoas que estavam vendo esse movimento do Chico de Pedro Leopoldo para Belo Horizonte, como é que ficou sabendo dessa mulher? E por que ficou sabendo? Como ficou sabendo? O problema está ali. O problema não está na atitude do Chico, o problema está em quem está vasculhando a vida dele, procurando no lado negativo.
Eu vejo assim que todos os lugares têm pessoas assim, o espiritismo não é diferente, mas é super desagradável partindo de um espírita mais do que qualquer outro, porque o espírita sabe muito bem que ele tem que prestar conta da vida dele, não da vida dos outros. Se o Chico sucumbisse, se ele tivesse feito algo de errado, certamente a própria espiritualidade ia derrocar ele. Ia chegar um dado momento que ele ia ser descoberto naturalmente, sem essa de ficarem em cima dele procurando defeitos. Eu pego muito no pé, né? Pegava de alunos, do filho, que eu queria, não a perfeição, mas que andasse direito, que andasse de acordo com a moral, com os princípios, né? Que não cometesse erros de vício, drogadição. E toda vez que meu filho, por exemplo, trazia uma lição de casa para eu olhar, né? Eu dava uma olhada e falava assim, tá bom, mas a letra precisa melhorar. Ou seja, como mãe, eu me colocava naquela posição de orientadora, de corrigir aquilo que dava para ficar melhor. Mas a título de quê? Uma pessoa de fora, que não tem nada a ver com a vida do Chico, queria corrigir o passo dele? Ou queria, através desse tipo de inquisição, até prejudicar e colocar ele em maus lençóis? Com que intenção essas pessoas tiveram de levantar qualquer tipo de dúvida a respeito da conduta do Chico? E eu vejo na doutrina espírita pessoas, infelizmente já tive contato com pessoas que não aceitam que o outro esteja caminhando, que o outro esteja se desenvolvendo e começa a apedrejar. Aquela pessoa, se ela estiver escolhendo um caminho errado, se ela estiver se desenvolvendo por luxúria, por vaidade, por egoísmo, ela vai cair sozinha. Não precisa de ninguém apontar. Agora, o tempo que eu estou parada, observando o desenvolvimento do outro e tentando achar os defeitos dele porque ele está evoluindo, seja porque ele se tornou um escritor, seja porque ele se tornou um palestrante, ou porque ele viaja e dá o seu melhor em outro lugar. Essas críticas não construtivas, eu acho que recai mais sobre quem está criticando do que o criticado. Então, as situações que o Chico passou, as pedras que ele tomou e tantos outros do gabarito dele, servem de referência para nós que estamos estudando, que estamos procurando um espaço para se encaixar e ser útil à doutrina, propagando a doutrina, levando palavras de amparo, de motivação, dentro do conhecimento espírita, a outras pessoas. Eu acho um negócio bárbaro, primitivo, essa história de atacar o outro que quer fazer simplesmente o bem. E não é porque ele é perfeito para isso. Eu sou errante até não querer mais. Eu falo que às vezes eu não sou digna de pedir nada para Deus, porque eu só tenho a agradecer. Eu já fiz tanta besteira na minha vida. E por mais que eu queira corrigir, eu acho que não dá tempo para corrigir tudo. Por isso que Deus é tão benevolente e Ele não deixa tudo para uma encarnação só. Por isso que Ele dá a oportunidade de a gente reencarnar várias vezes, porque a gente erra muito e para consertar dá trabalho. Agora, o fato de eu ter errado, o fato de eu ser errada, não me dá condições de querer fazer o bem a alguém? E onde é que está então a caridade de Deus para conosco com a oportunidade da reencarnação, que é para a nossa melhoria espiritual? Se as pessoas não querem dar essa oportunidade, se as pessoas querem achar as nossas falhas, elas vão encontrar. Nós somos cheios de falhas, elas vão encontrar. E aí, porque eu tenho falha, eu não sou digna de tentar ler, de tentar entender, de tentar me melhorar, de tentar levar uma boa palavra também, ajudar alguém? Isso daí é muito ruim. É coisa de gente ruim, de gente baixa, de gente que realmente está ali a serviço das trevas, querendo atrapalhar o avanço de outros. Porque pelo Chico, não é o avanço moral do Chico, porque isso ele já tinha. É que através do Chico, quantas pessoas podiam evoluir? E podem, e estão evoluindo através das suas obras. São mais de 500 obras do Chico. Já pensou se ele tivesse parado lá no Parnaso, a sua primeira obra? Porque já começou a tomar pedra ali? Na verdade, ele começou a tomar pedra desde os 5 anos de idade, quando ele falou que via a mãe dele. Ali a madrasta dele já judiava dele pra caramba, porque não queria que ele falasse em espíritos, né? Que ele via ou ele conversava com o espírito. O padre achava ele um louco. Então ele encontrou pessoas que não entenderam ele e ainda quiseram prejudicar, e são pessoas amando das trevas. A gente só pode entender assim,
querer barrar o bem, por mais que aquela pessoa possa e deve ter algum tipo de defeito, se tem uma intenção de barrar o bem, é porque é o mal que está por trás daquilo. É a nossa lógica. Então, em todos os lugares nós vamos encontrar pessoas assim, que auxilie, que dê apoio e que também venha dar pedrada. E quando dá pedrada, é tão constrangedor você que está certo, fazendo o que é certo, ter que ficar dando satisfação da sua vida para aqueles que nem compreendem o que você está fazendo. Uma vez, dentro de um projeto escolar que eu estava desenvolvendo, eu vi essa cena na hora que eu fiquei imaginando aqui, na hora que eu estava fazendo a leitura do Chico dando satisfação, eu imaginei a cena que passou comigo. Há alguns anos atrás, eu fazia projetos com crianças na escola, e aí quando foi um belo dia, eles tentaram me impedir de tudo que forma fazer projeto, queriam que eu ficasse na sala com 4 paredes em volta, com uma lousa, giz na mão, e ali fosse só aquilo, né? Eu nunca fui professora de giz e lousa, eu não suporto a ideia de giz e lousa. Aquilo lá para mim é só uma forma de registro e olha lá. Aí eu falei que eu não ia fazer do jeito que eles queriam. E começaram a me perseguir, humilhação, e nossa, perseguição, deu assédio, deu uma série de problemas. Aí num deles, a diretora, que era uma professora da escola, que se transformou em diretora, e já como professora não gostava de mim, imagina só, ela com o poder de ser diretora. Ela reuniu mais meia dúzia de professoras que também se incomodavam com a minha forma de trabalho, porque elas não tinham o mesmo gabarito, não tinham a mesma condição e não queriam ter, que é pior ainda. Se reuniram em volta de uma mesa, chamou 3 mães que também não gostavam de mim, montaram um conselho, mas foi tudo tão bem armado que quando eu fiquei sabendo, o circo já estava montado. Aí só falaram: Patrícia, vem fazer parte de uma reunião aqui que nós estamos precisando falar com você. Eu me senti na verdadeira inquisição. Eu estava em pé, mandaram sentar. Falei: não, vou ficar em pé. Eu quero ouvir o que vocês têm para dizer. Não, quem tem para dizer é você. Você vai explicar o seu projeto para todo mundo. Eu falei: eu não vou explicar. Não adianta querer explicar para quem não entende. O que eu faço com as minhas crianças é recurso, é método meu. Cabe a mim e aos pais dos meus alunos saberem o que eu estou fazendo. Mais ninguém. Para vocês eu devo documentação. Eu vou fazer a documentação e vou entregar. Agora, como eu dou a minha aula, isso aí, a lei de cátedra, ela me dá esse direito de fazer da forma que eu achar melhor. É porque você mexe com a estrutura da escola, é porque outras pessoas vêm, de repente entra um policial aqui para dar palestra e dá um tiro aqui dentro. Como é que fica? Eu falei: meu Deus, se eu chamo o policial é justamente para mostrar que a polícia é boa, que existem policiais honrados. Como é que passa pela cabeça de um ser que eu vou chamar um policial para dar um tiro dentro da escola? Então, assim, eu fui acusada de uma série de coisas que eram descabidas e que eu não tinha argumento, porque aquilo fere o neurônio da gente, aquilo ali maltrata a nossa inteligência. Sabe aquela coisa, como é que você vai justificar para o cara que não tem entendimento aquilo que você faz? É absurdo, é muito difícil. Quando você fala com alguém que te entende, beleza, mas quando você fala com alguém que não te entende, é horrível. E aí eu tentando explicar por alto como é que eu fazia, as mães já estavam comunadas com aquela história, né? Já estava tudo combinado, que elas iriam fechar por escrito que eu era proibida de fazer projeto. Eu simplesmente levantei da mesa, eu fui muito mal educada, falei umas 3, 4 palavras muito mal educadas, voltei para minha sala e acionei um advogado. Entrei com constrangimento, perseguição, assédio moral e tive que colocar isso na justiça para poder barrar e eu conseguir terminar meu trabalho, terminar minha aposentadoria, chegar na minha aposentadoria, né, melhor dizendo, com um pouco mais de tranquilidade para o trabalho. Teve que chegar a esse ponto. Porque é horrível você prestar conta para quem está ali para te prejudicar. Então o Chico, toda vez que ele foi chamado para prestar conta de algo, ele nunca foi chamado para explicar e ser aplaudido. Ele sempre foi chamado para explicar e alguém tentar ferrar ele. Então imagina o tamanho da perseguição que esse homem não teve. O tamanho das perseguições que pessoas que estão iniciando, como eu, de fazer uma leitura, um entendimento, uma palestra, dar uma palavra amiga, eu já estou imaginando o tanto de perseguição que pode vir. E aí das duas uma,
Ou você assume isso e leva até o fim, desconsiderando a opinião geral, e segue teu caminho com a sua intenção, com a sua vontade, ligado aos espíritos superiores, ou você vai ficar sempre se melindrando, tendo, como que eu posso falar, sentimentos ruins em relação ao próximo, que o próximo deveria servir para te motivar. O cara que está ali na doutrina espírita, ele deveria estar em alerta, que ele pode ser escravo de um trevoso. Ele está trabalhando pelas trevas, ele não está trabalhando para honrar a doutrina espírita. Ele utiliza esse nome, mas por trás ele está apenas fazendo o que as trevas querem que ele faça. É o contrário do que a gente imagina. Numa reunião como essa, o Chico deve estar desvirtuando porque está indo na mão de um obsessor. Não, quem estava cuidando da vida do Chico certamente já era alguém a serviço de um obsessor. Então a gente precisa entender isso, talvez até para que isso dê um gás na gente, né? Principalmente pessoas como eu, que estão lendo, que estão estudando, que estão procurando compreender e seguir as obras básicas, seguir os ensinamentos do Cristo. É importante para a gente uns relatos como esse, para que a gente raciocine e tenha um discernimento no momento que acontecer com a gente, porque ninguém está livre. Ninguém está livre. Eu já passei por algumas pequenas situações aí que eu já vi que eu vou ser cobrada de coisas que são incabidas, que não faz sentido. Eu sou um ser humano como outro qualquer, eu sou um espírito errante como outro qualquer, eu não estou aqui para impor a minha ideia, eu estou aqui para ter a minha ideia. E diante da minha ideia, alguém vai lá e fala, poxa, ou ela tem razão, poxa, eu não concordo com ela. Então, eu vou estudar para ver qual é a real. Eu estou aqui para despertar consciência, como eu estou despertando a minha. Mas eu não estou aqui para dizer, eu faço, eu sou a maioral, eu sou a perfeita, eu sou a dona da razão, mas de jeito nenhum. Estou longe para isso. Eu não tenho moral nenhuma para isso. E os espíritos que são mais elevados, eles também não são assim. Porque isso seria o contrário do que é bom. Isso seria arrogância. Isso seria o orgulho. E os espíritos superiores ou os bons, eles não são arrogantes e nem superior de verdade. Eles são tidos com esse nome superior pela sua evolução moral. Mas não que eles se sintam superior a alguém. Se fosse assim, eles nem vinham ajudar a gente. Eles iam virar as costas e falar, se lasque, sabe? Eu também um dia já tive aí, eu também tive que crescer, então agora é sua vez. Mas não. Eles saem lá da sua superioridade e vêm até nós e sofrem com isso. Porque os fluidos, a energia de um espírito superior e de um inferior é completamente diferente, dá choque nos bons. Eles se machucam para chegar até perto de nós. É como se eles estivessem encostando em espinhos para sentir o aroma das rosas. Olha só. Então, que fica aqui para nós, né? Essas diferenças dentro da doutrina espírita entre espíritas que ficam tomando grupos e partes, eu aceito, eu não aceito, eu quero, eu não quero, acho que é, acho que não é, para a gente poder se localizar em qual melhor é o grupo, qual grupo é o melhor, para a gente poder entrar e trabalhar de uma forma mais séria. Porque tudo e qualquer que for contra a caridade, tudo que for contra o que é bom, na verdade ele é ruim. Então é a separação do joio e do trigo. E dentro da doutrina espírita não é diferente. Nós temos que entender essa separação para a gente também escolher o que é melhor para nós.